Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode aí fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube e é claro, curtir a minha fanpage, compartilhar os meus vídeos e também me seguir no Instagram. Nossa aula de hoje, recursos, teoria geral dos recursos. Pois bem, amigos, nós temos no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 994, toda uma relação de quais são os recursos possíveis pelo CPC. Então aí eu já começo a tratar com vocês de uma questão muito prática, o princípio da taxatividade. Eu só posso pensar em interpor recursos desses que estão no meu rol. Eu não posso amanhã, por exemplo, acordar e criar um recurso. Vou ousar. Não posso. Eu vou ter que me atentar ao recurso de apelação, recurso ordinário, as modalidades de agravo, recurso especial, extraordinário, embargos de divergência, esses que estão no artigo 994. Mas você pode me questionar, mas Ederaldo, e no rol do 994? Tem recurso lá que eu faço e não está. Por exemplo, o recurso inominado. Então vamos lá. Quem criou o recurso inominado também foi uma lei federal, a Lei 9.099. Então só posso pensar em recurso aqueles que foram instituídos por lei federal. Aliás, a própria Constituição Federal, lá no artigo 22, inciso 1, já trata dessa questão. Então, além dos recursos do rol do 994, que eu acabei de nominar para vocês, eu também tenho outras duas possibilidades, por exemplo, que é o meu recurso inominado, lá no JEC, Juizado Especial Cível, e também eu tenho, lá na lei que trata das execuções fiscais, um embargos infringentes, que também é uma modalidade recursal para aquele tipo de processo apenas. Então vamos lá, dentro do princípio da taxatividade, os recursos que eu tenho são aqueles elencados no 994. Uma questão que nós estamos aí enfrentando na teoria geral dos recursos é que hoje, dentro do CPC, não existe mais a figura dos embargos infringentes, aquele recurso que era do 530. Vocês lembram? Quando o julgamento não era unânime, quando dava 2-1 no resultado do recurso. O resultado do colegiado foi 2-1. Então, qual era o recurso cabível naquele momento? Eram os embargos infringentes. Colegas, esse recurso não está no nosso rol e nós não vamos confundir com os embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal, que eu acabei de falar, que lá é uma outra situação. Estamos tratando dos recursos do Código de Processo Civil. Então vamos lá, quando der 2-1, eu estava no tribunal, fiz a minha sustentação oral e daí quando do julgamento acabou dando 2-1. O que vai acontecer? Olha só. O presidente dessa sessão, dessa Câmara, ele poderá, de imediato, indicar, conforme consta do regimento interno do tribunal, outros julgadores para dar seguimento no julgamento do seu recurso de apelação. É isso mesmo. Você estava lá ou você não estava, vamos lá, você não foi fazer a sustentação oral e deu o famoso 2-1 no julgamento. Tá. Então o que vai ocorrer nesse caso? O presidente ele vai indicar outros julgadores para dar seguimento ao julgamento do seu recurso de apelação. Essa situação está prevista lá no artigo 942 do Código de Processo Civil. A doutrina, os doutrinadores, de um modo geral, eles estão colocando essa situação como um incidente de colegialidade qualificada. Incidente de colegialidade qualificada, ou seja, decisão não unânime, será dado seguimento ao julgamento pelo tribunal. Essa modalidade ela vai ser aplicada ao recurso de apelação, ela será aplicada à ação rescisória e também a algumas modalidades de agravo de instrumento, quando o agravo decidiu questão de mérito. Então vamos lá. Sendo possível, na mesma sessão, quando a apelação, quando a ação rescisória e quando algumas modalidades de agravo de instrumento der 2-1, terá o seguimento do julgamento, ok? O presidente ele vai indicar outros ou vai determinar uma nova data para que seja dado seguimento ao julgamento do seu recurso.
Fique atento nisso aí. Você que já é advogado, você que vai ao tribunal sustentar oralmente ou acompanhar o julgamento do recurso de apelação que você interpôs, ou se você ter feito não é contra razões, você também estiver lá, fique atento. Se der 2-1, será dado seguimento ao julgamento. Agora tem o detalhe. Esse mesmo dispositivo que fala, olha, se der 2-1, seguimento. Ele também indica o seguinte: aqueles que já tiverem votado por ocasião do seguimento, não é, da continuidade do julgamento do recurso, eles poderão alterar o voto. Então é aquela situação, deu 2-1, ok? Foi designada a data daqui a 2 meses para uma nova sessão e vai colocar em julgamento de novo o seu recurso. Nada impede que esses aqui que já julgaram, eles mudem o voto. Ou seja, de 2-1 pode ser que dê um 3-0. Votação unânime e não tenha julgamento, não tenha seguimento o julgamento do seu recurso. Hoje, o artigo 942 do Código de Processo Civil é o incidente de colegialidade qualificada, ou seja, haverá um seguimento na sessão de julgamento do seu recurso. Ok? Então fique atento. Se você estiver lá, fique atento. Poderá ser feito na mesma sessão, se for possível, ou será designada uma nova data. O que acontece agora é que nós, advogados, você que está se preparando para o exame de ordem e logo começará a advogar também, você não vai ter que fazer recurso, porque esse incidente que será instaurado, ele será instaurado de ofício, ok? Então fica a dica aí para vocês. Quando eu penso em recurso, lógico, nosso tema aqui é a teoria geral dos recursos, eu penso no duplo grau de jurisdição. E realmente é importante o duplo grau de jurisdição, não é? Como é importante o contraditório e a ampla defesa. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Então imaginem só se a decisão de um magistrado, não é, de quem é lá da tua comarca, não é, do tribunal, ela seja irrecorrível. Imaginem só o caos que se tornaria a nossa sociedade. Então hoje, colegas, mesmo na esfera administrativa, se tem ali um processo administrativo, o que eu posso fazer caso haja uma decisão? Um recurso. Então esse duplo grau de jurisdição, logicamente, está ali intrínseco dentro da teoria geral dos recursos. Só que tem um detalhe. Algumas pessoas questionam, mas o Ederaldo, e os embargos de declaração? Quem é que julga os embargos de declaração? Quem julga os embargos de declaração é o mesmo órgão que julgou. E questionam, porque quando se fala em duplo grau, se você decidiu contra, não é, a minha pretensão, eu vou recorrer para um órgão superior. Só que no caso dos embargos de declaração, ele é recurso sim. Mas eu sei que ele vai ser julgado pelo mesmo, mas ele é recurso. Ele é recurso porque ele está dentro do artigo 994, dentro daquela taxatividade, daquela indicação que nós já indicamos no início de nossa aula. Então não vamos discutir, os embargos de declaração, eles não podem ser tidos por recurso porque ele é julgado e analisado pelo mesmo. Ele é recurso. Ele aparece dentro do rol do 994 do Código de Processo Civil. Pois bem, nós vimos aqui algumas questões iniciais e, é claro, aquela pergunta básica. Quem é que pode fazer recurso? Quem é que tem a legitimidade recursal? Se nós estamos estudando a teoria geral, eu preciso saber. E é muito claro isso aí. O artigo 996 do Código de Processo Civil, ele já vem indicando quem é que pode recorrer. Então vamos lá. As partes, é claro. O terceiro prejudicado, comprovadamente prejudicado por aquela decisão, ele pode fazer o recurso, e o Ministério Público também. Mas daí você me questiona, e o advogado? Eu, advogado Ederaldo, vi uma sentença, eu posso recorrer? Posso. A resposta é sim. Olha só, por vezes uma decisão do magistrado, uma decisão do tribunal, possa estar indicando uma fixação nos honorários, não é, de sucumbência. E quem é que tem a legitimidade para brigar pela sucumbência? O advogado. Mas daí nós temos uma questão que nós vamos voltar um pouquinho aqui nos nossos estudos. Lá na questão, não é, do recolhimento de preparo. Então vamos lá.
Eu, advogado, que vou recorrer unicamente da verba de sucumbência. Eu tenho legitimidade para isso. Eu tenho legitimidade recursal para isso. O questionamento que eu faço é: eu vou ter que recolher o preparo, as custas, as taxas? Pois bem, se eu for analisar o Código de Processo Civil, lá no artigo 98, 99, 100, que trata da gratuidade, a resposta será sim. O advogado que vá recorrer unicamente da verba que foi fixada em seu favor deverá sim recolher as taxas de preparo. Porém, para quem me acompanha, para quem me segue, não é, nas nossas aulas presenciais, eu já trouxe a vocês, não é, algumas decisões. Nós temos precedentes do STJ que dispensam o advogado de ter que recolher preparo quando ele vai recorrer unicamente do valor que foi fixado em seu favor. Então fique atento aí, ok? Eu sei que está escrito no código que o advogado deve recolher, porém, na prática, e o nosso projeto aqui é CPC na prática, nós já sabemos que nós temos precedentes do STJ que dispensam o advogado de recolher o preparo. Então, a legitimidade recursal está no artigo 996, ok? E o advogado também se inclui nessa possibilidade de recurso. Bom, duas questões básicas aqui. O prazo. Como diria o meu mestre, professor Clóvis Brasil, né? Quem perder prazo perde o emprego. E eu não posso perder o prazo do meu recurso. Então, olha só. Dentro do Código de Processo Civil, eu tenho, ok, a possibilidade de recorrer o duplo grau de jurisdição. Eu posso alcançar, não é, outros magistrados, outros desembargadores, outros ministros para analisar o meu caso. Só que eu preciso observar o prazo. O 1003 do Código de Processo Civil, ele nos traz que hoje o prazo para os recursos são de 15 dias úteis, com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo, vocês sabem, 5 dias. Mas nós temos aqui uma problemática. E se o último dia do meu recurso, não é, aqui na minha cidade, tenho o prazo do meu recurso, só que é feriado local? Aqui na minha cidade, não é? É feriado local. Então a questão é: eu posso aproveitar o feriado local para interpor esse meu recurso ou eu devo protocolar na data ou um dia antes? O fato é, eu posso protocolar o meu recurso no dia seguinte? Até porque hoje, não é? O tempo está bom, meus amigos estão lá na chácara, num almoço gostoso, num churrasco, e eu aqui tendo que trabalhar sendo feriado local. Então vamos lá, colegas. O próprio Código de Processo Civil, ele já nos dá essa resposta. Artigo 1003, parágrafo 7º. Eu vou ter que comprovar, caso eu queira fazer no dia seguinte, a ocorrência do feriado local na data fatal do meu recurso. Então vamos lá, eu posso ir para o meu churras com os meus amigos, não é, para a chácara, para a piscina, só que daí no dia seguinte, quando eu for interpor esse meu recurso, que logicamente deveria ter sido na data anterior, eu vou ter que comprovar a ocorrência de feriado local. Vou lá na página da Câmara Municipal, dou um print lá na tela que indica o calendário municipal, junto com o meu recurso, mando e ele será tempestivo, ok? Bom, lógico, todo recurso, em especial a apelação, o agravo de instrumento, especial e extraordinário, ele tem o preparo. Então, olha só, lá no artigo 1007 do Código de Processo Civil, ele nos dá uma ordem, uma noção de como vai funcionar esse preparo. É lógico, aquele que tem a gratuidade processual, ele está dispensado de recolher o preparo. Mas daí já me questionaram: professor, eu posso pedir o preparo quando eu for protocolar o meu recurso? Olha só, professor, eu recolhi a da petição inicial ou da contestação, paguei algumas taxas, paguei até perito, mas agora que saiu sentença, eu não tenho condições de recolher o preparo. O questionamento é: eu posso requerer gratuidade na esfera recursal? Resposta: sim, ok? Nada impede que aquele que vai recorrer, o recorrente, ao elaborar a sua petição, ele peça naquele momento a gratuidade processual. Então vamos lá, CPC na prática, vou pensar na prática.
você, advogado, colocando lá preliminarmente da concessão da gratuidade processual na esfera recursal. Você vai justificar, ok? Para o relator, até porque agora a admissibilidade é feita pelo tribunal, do porquê que você não está colacionando a guia referente ao preparo. Isso é importante que você faça essa justificativa, que você prove, que você demonstre. Nós temos visto na prática juízes pedindo olerites, juízes pedindo declaração de imposto de renda, enfim, até extratos de cartão de crédito para saber, para oferir realmente qual é a sua atual situação financeira. Então, nada impede que aquele que recolheu custas, que pagou custas, que na esfera recursal requeira essa gratuidade. Eu estou dizendo, peça, requeira. Mas, professor, e se eu não recolhi nada? Eu protocolei o meu recurso e eu não recolhi o preparo, quando eu deveria. O que vai acontecer? Olha só, colegas, na sequência no 1007 já nos dá essa resposta, e ela não é nada boa. Virá uma determinação do tribunal para que você recolha em dobro. Então vamos lá, se você pretende pedir gratuidade, faça esse requerimento de forma expressa, de forma clara, ao relator que vai receber o seu recurso, pedindo a ele que lhe conceda a gratuidade processual. É claro, o relator, já disse para vocês, é o homem de superpoderes. Se ele analisar ali que você não é pobre na acepção da palavra, que você está podendo, então ele vai determinar que você recolha e vai lhe conceder um prazo de 5 dias. Agora, quando você não pede gratuidade, quando você deveria ter recolhido e não o fez, você será intimado para recolhimento em dobro, o que, lógico, é horrível. Bem, seguindo, a admissibilidade dos recursos, como é que ficou? Como é que está hoje? Bem, a admissibilidade do recurso de apelação, por exemplo, muito famoso entre nós, ela não será feita mais pelo juiz da comarca, ela será feita diretamente pelo tribunal. E uma outra questão, a admissibilidade do seu o recurso especial, a admissibilidade do seu recurso extraordinário será feito pelo tribunal e depois, chegando até Brasília, será feita novamente pelos ministros. Então nós temos duas situações de juízo de admissibilidade para o recurso especial e extraordinário e uma única situação de juízo de admissibilidade para o recurso de apelação. Nós, advogados que estamos, na gravação desse vídeo hoje, há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses do Código Novo, estávamos acostumados ao juiz da comarca fazer o juízo de admissibilidade. Só que isso já não ocorre mais. O juiz da comarca, a função dele, o encargo dele, nada mais é do que intimar a parte contrária para responder ao recurso de apelação ou, eventualmente, ao recurso adesivo. Tudo bem? Bom, outra questão importante. Acabei de falar, o recurso adesivo. Saiu uma sentença, ok? Parcialmente procedente, ganhei uma parte, perdi outra. Ok? Estou aguardando a parte contrária. A parte contrária recorreu, então não transitou em julgado. O que nós podemos fazer? No prazo das contrarrazões, protocolar o nosso recurso adesivo. Eu lembro, não é? O nosso recurso adesivo, o próprio nome diz, adesivo. Ele é ali, junto com o principal. Se eventualmente esse primeiro recurso de apelação, o principal, caso haja desistência pelo recorrente, cai também o nosso recurso adesivo. E o nosso recurso adesivo, quando protocolado, deverá também estar acompanhado das custas e das despesas processuais normais. O fato de ter recolhido aqui, o adesivo vai recolher 100. Não, você quando fizer recurso adesivo, ok, você deverá também recolher todas as taxas necessárias. Recurso adesivo cabe de apelação, recurso adesivo cabe de recurso especial ou de recurso extraordinário. Recurso adesivo que está lá no artigo 997 do Código de Processo Civil. Bom, outra coisa também envolvendo essa teoria geral dos recursos é que quando eu novamente perder no tribunal, olha só a minha fase como está estranha. Perdi em primeira instância, perdi em segunda instância. Então vamos lá. Dessa decisão no acórdão haverá o quê? Uma majoração nos honorários de sucumbência.
Olha só os advogados aí ficando felizes quando eu falo em honorário de sucumbência. Não é honorário de sucumbência, também chamados de obrigado, senhor. É o que nós falamos nas aulas. Então haverá uma majoração. Aquele valor que foi fixado pelo juiz aqui de primeira instância, quando eu novamente não é ganhar no tribunal, será majorado. É o que diz lá o artigo 85, parágrafo 11º. Haverá agora, não é, a ocorrência de honorários na esfera recursal. Olha que maravilha. Só que tem um detalhe, hein? Nem todos os recursos terão majoração nos honorários. Ou seja, ganhei, mas não levei? Calma. Qual foi a data da interposição do seu recurso? Desde quando ele está no tribunal para ser julgado? Ok? Nós temos alguns enunciados aí que nós temos que trabalhar também, juntamente com o Código de Processo Civil. Enunciado número 7, enunciado administrativo número 7 do STJ. Está dizendo mais ou menos o seguinte: só vai ocorrer a majoração dos honorários de sucumbência aos recursos interpostos de decisão a partir de 18 de março de 2016. Então vamos lá, Ederaldo. Quer dizer que aquele meu recurso de apelação que eu fiz em 2004, em 2014, em 2013, em 2015, se eu ganhar de novo, não vai majorar? Infelizmente não. Veja a data da interposição do recurso de apelação. Quem interpôs recurso de apelação a partir de 18 de março de 2016 e perder de novo, vai sofrer a majoração da verba de sucumbência. É importante que nós fiquemos atentos ao acórdão que resolve essa questão. Porque tem acórdãos que ainda, e isso aconteceu comigo, não majorou. Então nós tivemos que fazer que tipo de recurso? Vamos lá. Embargos de declaração, 1022. Fizemos os embargos de declaração e pedimos o quê? Para que ocorresse a majoração da verba de sucumbência observando-se, melhor dizendo, não é, o artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Tudo bem? Uma questão prática aos advogados. Vamos lá. Me permitam aí os estudantes e para quem está se preparando por exame de ordem. Você, advogado, está tratando com o seu cliente que quer o recurso dessa questão da verba de sucumbência, que pode ser majorada? A questão, vamos lá, CPC na prática, em ação aqui. Nós temos hoje uma sucumbência de 5 mil, cliente. Se nós perdemos novamente, isso pode ir para 10. A majoração dos honorários de sucumbência pode ser até o teto, ou seja, 20%. Perdemos aqui, o juiz fixou em 10%. Então pode subir mais 10%. Eu tenho questionado isso nos meus cursos, se os colegas que participam, os participantes, estão conversando isso com o seu cliente. E a grande maioria dizendo que não. Quando a coisa começa a dar muito ruim, a culpa é de quem? Estou imaginando aqui a sua resposta. Quando a coisa começa a dar ruim, a culpa é de quem? Então lembre-se, converse com o seu cliente antes da interposição de um recurso de apelação, de que essa verba de sucumbência, que hoje é de 5, 6 mil reais, pode dobrar por conta do quê? Por conta do artigo 85, parágrafo 11º, ok? Outra coisa importante, fungibilidade recursal. Ederaldo, fizemos um recurso no nosso escritório quando na verdade era outro. Será que o tribunal ele vai aceitar assim mesmo? Quando nós pensamos ou tratamos de fungibilidade recursal, a palavrinha colada ali, ou frase colada, é não possibilidade de erro grosseiro. Caso exista um erro grosseiro no meu recurso, daí esqueça. Quer um exemplo? O juiz proferiu sentença e na sentença o juiz concedeu uma liminar. Qual é o recurso que cabe? Apelação. Sempre apelação. Mas tem uma decisão que cabe agravo na sentença. Da sentença caberá apelação. Caberá apelação de uma sentença. Então eu tenho que fazer recurso de apelação. Mas e se o nosso escritório fez agravo de instrumento? Erro grosseiro. Esqueça de fungibilidade. Mas olha só, dentro da possibilidade, em algumas situações de fungibilidade recursal, existe o artigo 1024, parágrafo 3º. Em uma outra aula que nós tratamos do agravo interno, nós já citamos esse artigo aqui.
Ou seja, eu protocolei embargos de declaração, porém o tribunal o recebeu, o converteu em agravo interno. Então, se havia algum tipo de dúvida de possibilidade de fungibilidade recursal, ela hoje está sanada com esse artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ou seja, a fungibilidade recursal ela é possível sim, porém, desde que não haja erro grosseiro. Nas possessórias, é possível sim uma fungibilidade entre reintegração ou manutenção. Nas tutelas de urgência, é possível sim, não é, uma fungibilidade entre uma antecipada e uma antecedente, porém, desde que não haja erro grosseiro. Ok? Então, portanto, superada a fase, não é, da fungibilidade recursal, que é perfeitamente possível, nós vamos tratar agora de alguns efeitos dos recursos. Vamos lá? Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Nós vamos ter que analisar agora aqui o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Não adianta, a nossa grande dúvida é, o juiz vai proferir sentença daqui a pouquinho. E daí? Essa sentença já é válida ou eu vou ter que aguardar o trânsito em julgado? Se a sentença já for válida, é porque o recurso de apelação que eu interpuser será recebido no efeito devolutivo. Se a sentença só for válida após o trânsito em julgado, após exaurir todos os recursos possíveis, o efeito será de efeito suspensivo. Então vamos lá, artigo 1012, a regra geral que o recurso será recebido no efeito suspensivo. Porém, lendo o artigo 1012, parágrafo 1º, e lá na sequência, nós temos divisão, demarcação de terras, ação de alimentos, embargos à execução improcedentes. Nós temos também ação de interdição, outra modalidade onde o recurso de apelação não será recebido no efeito suspensivo, uma lei federal, ação de despejo. Então, nesse caso, quando eu protocolar o meu recurso de apelação, ele será recebido no efeito devolutivo, ou seja, já será possível o cumprimento de sentença provisória. Ok? Então vamos lá. Ederaldo, e aí? Eu vou protocolar um recurso amanhã. Já vai ser possível o advogado da parte contrária começar o cumprimento de sentença? Daí eu que vou perguntar para você. Mas e aí, você olhou o 1012, parágrafo 1º dos incisos? Ele está naquele rol? Se estiver no rol o seu tipo de ação, não é? Ele já pode começar. Então, cuidado. Já podemos ter ali um cumprimento de sentença provisória. Mas vamos lá. É possível hoje, não é, que nós, advogados, e para quem está estudando, saber dessa sistemática que está no Código de Processo, de um requerimento partir do recorrente para que o relator mude, para que o presidente ou vice-presidente do tribunal mude do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. É o artigo 1012, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então vamos lá. Quer dizer então que se eu fizer um recurso de apelação, exemplo, uma ação de interdição, eu sei, porque eu conheço a lei, que será recebido no efeito devolutivo. Tá, então eu posso pedir para o relator, para o presidente ou vice para mudar para o efeito suspensivo? É isso? Sim, é isso. Onde está isso? Então vamos lá, 1012, parágrafo 3º. Eu posso fazer esse requerimento, aliás, eu devo fazer, se me permite esse termo, devo fazer, no corpo do meu recurso, mas agora, vamos lá. Quando for distribuído, chegar ao tribunal, eu posso reiterar isso através de uma petição intermediária. Caso tenha já o relator, eu vou mandar um pedido único, exclusivo ao relator, pedindo ao relator que faça essa mudança do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. Ok? O inciso 1 e 2 do 1012, parágrafo 3º, já nos fala, e eu muito questiono em sala de aula, não é qual o melhor momento para eu pedir a mudança de efeito devolutivo para o suspensivo? Eu peço no corpo da petição, preliminarmente, ou eu espero sortear o relator? Eu penso que se eu estou na roça com a água pelo peito, eu vou em todas. Eu coloco no corpo do meu recurso e, logicamente, quando for sorteado o meu relator, que eu tiver o relator do meu recurso, eu vou pedir para ele também. Mando de forma digital, não é?
pego a petição e vou até o gabinete tentar esse contato com o relator para pedir para que mude do efeito devolutivo, o efeito suspensivo, o recebimento do meu recurso, o efeito do recebimento do meu recurso de apelação. E muitos me questionam, mas o que eu vou escrever lá? Quais serão as minhas justificativas? Colegas, nós estamos na esfera recursal. O meu requerimento é para mudar um efeito devolutivo para efeito suspensivo. Então, nesse meu requerimento, eu vou ter que indicar o seguinte: a probabilidade, as chances de sucesso do meu recurso, não é isso, está no parágrafo 4º, na sequência aí do Código de Processo. E também indicar de forma muito clara, comprovar algum risco, não é? Algum receio, risco, prejuízo grave, risco grave para o meu cliente, caso seja dado início à fase de cumprimento de sentença. Então, hoje, nós advogados não precisamos mais ir até o tribunal e interpor tutela cautelar incidental. Não preciso mais. No próprio corpo do meu recurso de apelação, ou ainda posteriormente diretamente com o relator, mandando digitalmente, depois encaminhando, indo até o gabinete dele, despachando com ele, apresentando a ele razões para que mude do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. 1012, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil. As decisões do nosso Código de Processo, já na parte final aqui de nossa aula de hoje, ela indica a necessidade das decisões proferidas serem fundamentadas e motivadas. É o artigo 489, parágrafo 1º. Então, nós estamos aqui estudando ou já na prática advogando. É importante que verifiquemos que as decisões que vêm para que possamos dar seguimento a alguns processos tenham ali todas as características de devidamente estarem fundamentadas e motivadas. Muitos falaram, nossa, esse artigo 489 é um ganho para a advocacia, mas não, menos, muito menos. Lá na Constituição Federal, no artigo 93.9, já tem lá muito expresso e claro a necessidade de motivação das decisões. O que nós ganhamos agora foi um reforço. E um reforço importantíssimo, o Código de Processo, artigo 489, indicando essa necessidade de fundamentação e motivação das decisões. Lógico, caso venha uma decisão dessas durante o processo, uma interlocutória, sem a devida motivação, fundamentação, nada impede que você faça o recurso de embargos e declaração. Lá no artigo 1022, nós temos lá de forma muito expressa, e já foi aqui objeto de aula também, não é, na nossa aula de embargos e declaração, a situação de ter que embargar quando uma decisão não vem adequadamente fundamentada e motivada. Gostou do vídeo? Então, vou pedir para você que possa compartilhar, curtir a minha fanpage, fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube e eu espero você na nossa próxima aula. Aqui o CPC é na prática. Um abraço.